Viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Espaço Plataforma Popular. Hoje é sexta-feira, como tem sido habitual, às sextas-feiras, a esta hora, entramos em sua casa para trazer um tema de interesse social, um tema que, melhor, temas que ensinam e, em algum momento, mudam alguma coisa na vida da sociedade no geral. Hoje vamos falar em torno da importância do desporto na educação dos jovens e adolescentes. Sabemos sim que o desporto é muito praticado cá na cidade de Maputo, na província de Maputo, ou melhor, em todos os locais aqui do país, o desporto é muito praticado e vamos aqui hoje ouvir de alguns praticantes de desporto e também de professores desta modalidade que vou já anunciar daqui a pouco. Qual é a importância do desporto na formação dos adolescentes, na direção dos adolescentes, no encaminhamento dos jovens, na mudança de comportamento e vários outros aspectos. Temos aqui, sem mais prolongar, vou começar. Vamos lá, a produção está aqui a direcionar-me. Começo pelas mulheres ou pelos homens. Hoje é sexta-feira, dia do homem, acho que podemos talvez dar aqui espaço primeiro ao Edson, desculpa, Fernando, perdão, eu já estava aqui a fazer uma confusão. Fernando, boa tarde, bem-vindo aqui ao Espaço Plataforma Popular. Boa tarde, chamo-me Fernando e sou praticante de Taekwondo WT há sensivelmente 10 anos. Muito bem, e vamos saudar a doutora Carmen. Doutora, boa tarde. Posso também chamá-la de professora, né? Porque dá aulas de taekwondo. É presidente também da Associação Taekwondo da cidade de Maputo. Acho que não é que omitir alguma informação. Boa tarde. Boa tarde, sou Carmen Zola, sou sim instrutora de Taekwondo e estou nessa modalidade há mais de 23 anos. Quanto à parte de presidente da associação, isso vai ser uma bomba. Ok, Já não sou mais presidente da associação da Taekwondo da cidade de Maputo, ok. mas fica para Obrigado. o outro fórum falarmos sobre isso. Tudo bem, obrigado pela informação. E por último, vamos cumprimentar aqui a Laine da Silva e Yane da Silva. Obrigado. Boa tarde. Bem-vinda à Strong Life. Atleta de taekwondo e treino há mais de 10 anos por aí. 10 anos é muito tempo para partilhar conosco muita experiência que se calhar teve ou vem tendo durante este tempo. Muito bem, caro telespectador, caro internauta, conforme vê, temos aqui apenas uma modalidade, mas o desporto é vasto. Estávamos aqui à espera de alguns praticantes do desporto, ou melhor, de futebol, este que é o desporto rei, mas até então ainda não temos a presença desses, mas sim vamos avançar aqui com o pessoal aqui das artes marciais. 10 anos, quantos anos já nesta prática? Sensivelmente 10 anos. 10 anos também, a professora Carmen faz aí já uns 30 anos, né? 30, 23 anos, mas não falta muito para os 30 e há muita coisa, há muita bagagem. Comece por si, professora, olhando mesmo para a questão do tempo e a experiência. Até que ponto o desporto chega a influenciar para aquilo que é a educação dos filhos, para aquilo que é a educação da sociedade no geral? O desporto é muito importante para a educação dos filhos e da sociedade, não só a nível físico, porque muita gente quando olha para o desporto, olha para o nível físico, mas o desporto também influencia a nível psíquico e mental. Exato. Olhando mesmo para aquilo que é o dia a dia, ah, quais são as formas exatas que a professora tem usado quando se calhar recebe um adolescente, um jovem que percebe que tem um comportamento, podemos usar essa expressão, um comportamento desviante e necessita mesmo de estar alinhado? Quais são os métodos que se calhar são infalíveis ao serem aplicados? Não existe um método específico que eu diga que é infalível, porque para cada pessoa, para cada atleta, é uma forma de tratamento que vai dar para seguir.
com a Yaina aplicou-se algo, com outro atleta aplica-se de outra forma, depende de qual é o desvio, de como é que precisamos trabalhar, porque pode ser um atleta que tenha esse comportamento desviado porque é mal criado mesmo, ou porque é uma doença que ele tem. Temos o autismo, né? Temos pessoas com dislexia, que é o caso da Yaina. Então vai depender muito disso tudo. Vamos lá, Pedro. Eu consigo agora. Fernando. Desculpa, Fernando. Fernando. A próxima vez que se calhar eu falhar o teu nome ou errar o teu nome, pode talvez usar aquela medida um pouco por cima. Tudo bem. Fernando, de forma talvez a trazer exemplos para quem nos assiste lá do outro lado de casa, pode talvez de forma resumida também contar como é que foi a tua chegada na academia e como é que te sentes hoje? Achas que és um jovem enquadrado, encaminhado, olhando para aquilo que foi o início até agora? Eu me sinto bem enquadrado, mas foi um processo um bocado difícil porque eu andava com pessoas que não praticavam as artes marciais, não tinham os princípios que por nós são ditos todos os dias. Quais são esses princípios? Olhando para o comportamento, quais são os princípios? Temos o primeiro princípio, que é a cortesia, temos integridade, perseverança, autodomínio e espírito indomável. Então, eu seguia uma vida, mas não seguia exatamente com esses princípios. Então, as artes marciais Significa ajudaram. que eras um jovem sem respeito, eras um jovem, se calhar, que não gostava de ir à escola, eras um jovem que não aceitava aquilo que é a direção dos seus pais. Não é necessariamente não ter respeito por aí, é cumprir as coisas no jeito que são, na forma que são, né? Exato. Então, quando se fala de cortesia, autocontrole, são princípios básicos que é de caráter obrigatório um praticante de artes marciais saber cumprir esses princípios. Por exemplo, eu lembro-me quando estava por aí na 7ª classe, naquela fase de crescimento, tinha amigos que faziam coisas diferentes. Enquanto que eu saía da escola para os treinos, eles saíam da escola para procurar ideia, entre aspas, para fazer outras coisas. Mas a minha direção era sair da escola, ir ao treino. Isso ajudou muito para não estar como os outros estão agora. Então, Significa que o desporto ajuda a direcionar quem talvez não está direcionado. demais. Ok? E em algum momento, quando foste percebendo que estou a ser direcionado, melhor, quando os teus pais, antes até de chegarmos um pouco mais à frente, quem te leva a praticar o desporto? Quem me leva a praticar o desporto foram meus pais, né? A irmos à escola um dia, um instrutor parou, disse que faço isto, mas isso vai ajudar nisto, isto, e foi na tentativa de experimentar, né? Então, também Não experimentar... porque os teus pais talvez viram que não, este aqui precisa ser alinhado. Não, foi na tentativa de experimentar e também muitos pais querem que o filho faça algo novo de maneira a mudar o caráter e outras coisas, né? Direcionar, moldar a pessoa, como dizem desde criança, a criança é moldada. Então, acredito que foi nessa perspectiva e depois eles começaram a ver que era uma coisa boa, Ok? que é uma coisa boa até Ok? hoje. Foram percebendo que é uma coisa boa, a prática do desporto é muito boa, tem bons resultados, porque tu foste demonstrando isto em casa. Sim, resultados físicos, mentais e habilidades fora de comuns de alguns jovens que não praticavam, ou comparando com os meus primos que naquele momento eles saíam para as ideias ou outras coisas por aí. Deixando a questão de habilidades físicas, que é dar porrada, né? Não exatamente. Ok? Mas deixando este ponto, falando da questão da educação, postura como um jovem que está direcionado, houve esta diferença? Por acaso a diferença é notável. É notável para todo praticante que pratica a sério as artes marciais. Vamos lá globalizar um pouquinho. Vamos lá, eu sei que é praticante de artes marciais e tem mais Taekwondo, domínio, WT. ok? Falando do desporto no geral, acredito que conversa ou tem amizade com outros que praticam outras modalidades, não é? Acha que a influência que o taekwondo tem, esta modalidade desportiva tem,
abrange também outras modalidades? Sem querer falar ou espreitar as outras modalidades, mas acredito que não abrange todas, né? Porque desportos marciais não são iguais como o que exige o taekwondo de autodomínio, autocontrole. Acredito que outros desportos, né, não exigem tanto assim, para não mencionar nomes, mas vocês sabem quais são os desportos que não exigem tanto assim de conduta, de espírito indomável. São muitos desportos que não existem, mas o desporto marcial em si, acredito que todo ele, aquilo que é arte marcial, exige disciplina marcial. Ok. Aqui há muita disciplina demais. Depende. Ok, Ayane, fala-nos um pouco ah, de, de- de- como é que entras para esta modalidade. Antes, talvez, que deixemos a professora Carmen falar da tua história. Fale mesmo na primeira pessoa. Bem, eu comecei o taekwondo porque minha mãe treinava, né? Ela treinou toda a vida, quer dizer, não toda a vida, né? Mas a maior parte da vida dela Exato. treinou e claro que ela queria que os filhos seguissem seus passos. E eu segui realmente os passos da minha mãe e tenho muito orgulho em dizer isso, que eu sou uma praticante do taekwondo. Exato. Professora Carmen, volto para si. Durante estes anos todos, quais foram os desafios que teve, olhando para aquilo que foi os jovens, cada tipo de jovem que ia recebendo, e hoje são jovens encaminhados, olhando para aquilo que foram os desafios, pode talvez contar-nos um pouco dos principais desafios que tem enfrentado para trazer este jovem a esta moldagem que pretendemos trazer para a sociedade. Sim, tenho. Vou começar com a história mais visível, que levou mais anos para se trabalhar, que é a história da Yaina, que é uma menina com dislexia. Dislexia significa uma criança que não vê o mundo igual a nós, não segue ordens. Então, desde a escolinha que as titias sempre reclamavam dela, então começou a fazer consultas com a psicóloga aos 5 anos de idade. E foi um processo longo. Ela entrou para o taekwondo, na creche mesmo, mas na creche não era o taekwondo a sério. Aos 5 anos começou numa academia a fazer taekwondo e levou 4 anos e mesmo assim foi difícil moldar. A criança ela estava com um outro instrutor e depois teve uma pausa, um período de pausa e retornou ao taekwondo, voltou a fazer taekwondo, a praticar taekwondo e foi aí que nós começamos a trabalhar a sério com ela, com os princípios do taekwondo, que são a cortesia, a integridade, a perseverança, autodomínio e espírito indomável. Aí ainda não escrevia na escola. Era uma menina que todas as pessoas reclamavam muito dela, muito. Cada vez que recebesse uma chamada da escola, já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Não que fosse uma menina que burra ou sem Exato. conhecimentos, porque ela na escola tinha notas boas, só não respeitava as pessoas. Então, com a prática do taekwondo, quando ela começou e ela não conseguia se relacionar com outras pessoas, pouco teve amigas até há 3 anos. Ela não tem não teve amigas. Teve colegas de escola, mas não frequentava a casa de ninguém, não passeava com ninguém. E depois de começar a praticar taekwondo a sério, ela começou a ser uma menina muito interativa. Hoje dá-se bem com todos os atletas. Ela está completamente mudada. É mais social e hoje, cada vez que eu vou à escola dela, os professores falam bem da Yaine. A prática do desporto traz vamos lá, traz a pessoa passa a cultivar a questão da autoestima. Exato. Exato. Desenvolveu muito mais a autoestima dela e o lado social, de saber interagir com outras pessoas. Ela já sabe se relacionar com outras pessoas, então consegue fazer mais amizades, consegue cativar a atenção dos outros. Mas foi a partir daí, da prática do taekwondo. E sempre recebeu situações destas, alunos ou crianças que têm Sim. estas dificuldades. Temos também o Igor, que
era uma pessoa muito dependente do telefone. Ele não tinha autoestima, achava-se pouco. E desde que começou, ele dependia muito de outras pessoas. Para poder dormir, tinha de estar ao telefone para falar com outras pessoas, da opinião dos outros. E desde que ele voltou a praticar o taekwondo, ele mudou completamente. Ele começou a ser um rapaz com mais autoestima, menos dependente da opinião dos outros, porque já tinha autoconfiança naquilo que é o posicionamento dele. Também vou falar de umas 2 irmãs, de 2 e 4 anos, que a mãe deu esse feedback, que desde que elas começaram a treinar taekwondo, chegavam a casa, já sabiam brincar e arrumar os seus brinquedos, porque nós quando chegamos ao Dojan é o ginásio, o espaço onde nós vamos praticar, nós quando chegamos, nós sabemos que temos de montar o nosso tatame, pegamos os nossos palestrões, material, tudo, e fazemos o treino. E quando acabamos, nós temos de voltar a pôr tudo no lugar. E se sujamos, temos de limpar. Do mesmo jeito que quando chegamos, antes do treino, também temos de limpar, para treinarmos num espaço limpo. Então, isso acaba dando essa disciplina também dentro de casa. Então, com essas criancinhas de 2 e 4 anos, elas logo na primeira semana já começaram a manifestar isso, que é uma idade muito boa para começar, porque é ali onde nós começamos a ganhar percepção do nosso corpo, dos nossos limites, das nossas capacidades, do que é que nós podemos fazer com o nosso corpo, até onde nós podemos ir com o nosso corpo. É nessa fase. E na fase da adolescente é a parte onde nós vamos desenvolver mais o lado social, a vitalidade. Okay. Fernando, volto para si. Há quem diz que o desporto traz aprendemos a cultivar o espírito de equipa. Aprendemos a ser jovens, adolescentes, que aprendemos que não podemos fazer tudo sozinhos. É importante ter os outros colegas ali conosco para podermos partilhar as ideias e conseguirmos avançar. É verdade? Concordo. Porque ninguém mesmo caminha só, mesmo fora do desporto, mas o desporto ajuda também a cultivar esse espírito. Sim. E como é que foi, olhando para aquilo que é a realidade da nossa sociedade, é jovem, tens também amigos, como é que tem sido, talvez, consegues perceber esta diferença das pessoas que não praticam desporto e das pessoas que praticam desporto, olhando para os seus amigos? É perceptível, mas somente eu que consigo perceber essa diferença deles, porque muitos deles não treinam. Só quando estou com mais um que treina, consegue notar que realmente o que eles estão a fazer não é digno de se fazer, é norma, né? Porque quem faz desporto tem uma certa maneira de ver, tem uma certa empatia com as coisas que o outro talvez pode não ter. Então, eu consigo notar, né? É fácil de notar, porque eu faço desporto e cresci com essa disciplina marcial, então é muito fácil de notar comportamentos ou atitudes. E há pais, vou fazendo as questões assim de forma geral e vamos respondendo. Há pais que dizem que quando os jovens, os adolescentes, as crianças começam a seguir desporto, ficam mais desnorteadas. Sim, eu acho que a professora Carmen talvez pode responder. Sim, eu sou exemplo disso. Eu entrei para o desporto com 4 anos de idade, mas não para o taekwondo. Por isso, falar de desporto para mim é bom, porque comecei com ginástica olímpica aos 4 anos no INEF de Climana. E olhando para mim hoje, acho que não sou uma pessoa desnorteada. Exato. Muito pelo contrário, o desporto afastou-me de muita coisa, do álcool, da má vida, principalmente. Não sou muito de farras, né? De discotecas e tudo, porque acabamos tendo algumas regras de vida, de conduta, que não nos permitem fazer o que muitos outros fazem, como o Fernando já falou aqui antes, que se ele amanhã tem treino, amanhã é sábado, e ele tem treino da seleção, hoje não vai poder ir para a farra e ficar até as altas horas, porque amanhã às 9 ele tem de estar bem disposto para aguentar um treino de 6 horas.
E no domingo também tem treino. Enquanto outro jovem no sábado vai fazer a vida noturna, ele não vai poder fazer essa vida como os outros. Pode até sair, não digo que nós não saímos, mas temos nossos limites ao sair. Graças a Deus, a maior parte dos atletas que já passaram pelas minhas mãos não consomem álcool e não têm vícios, tabacos, drogas, são pessoas mais regradas e agradeço muito por isso. Muito bem. Ayane, como é que fazes para conciliar os teus estudos, os treinos? Sentes que o desporto ajuda-te a ser regrada também na escola, nos seus afazeres em casa? Sim. Eu quando eu estava na pausa, taekwondo, eu vou admitir que eu, por muito tempo, fui uma menina muito preguiçosa. Era preguiçosa? Muito preguiçosa. Ok. Para mim, até para levantar da cama era um serviço. Eu chorava só para levantar da cama. Espera. Só para levantar da cama tinha... Exato. Sério? Sim. E... Chorava mesmo porque não queria levantar da cama? Sim. Ok. Não, pode contar, fica à vontade. São verdades. Pode contar a Então, experiência. minha mãe que ia antes, no começo, minha mãe que obrigava-me a dizer, ai, vai para taekwondo. Agora eu mesma é que vou dizer para minha mãe, mãe, eu quero treinar. Agora já não tenho muita preguiça. A minha preguiça diminuiu imenso. Minha mãe está aqui como prova. Ok. Já não sou uma menina muito preguiçosa, graças a taekwondo. Então, isso ajudou muito na escola, porque taekwondo sem escola não é nada. Eu aprendi isso da pior forma possível. Que taekwondo sem escola não é nada. Da pior forma possível, explique como. Da pior forma possível, pode explicar? Teve um tempo que eu estava mal na escola, então, por estar mal na escola, perdi um campeonato muito importante para mim. Um campeonato africano. Era muito importante. Eu estava a planear para competir nesse campeonato desde que soube da existência dele. Mas, porque não fui bem na escola, então não pude participar. Então agora eu faço de tudo. Na escola, acho que, como a mãe já disse, ela vai para a escola, só os professores já falaram bem, porque eu vi uma menina que... Como é que diz? Eu às vezes esqueço as palavras corretas. Mas, ok, eu sou muito mais prestativa nas aulas, participo muito mais nas aulas, porque eu quero ir bem na escola para a vida estar bem alinhada. Okay. Estar muito bem. O desporto traz ensina-nos a ser corajosos. Sim. A pergunta é geral, vamos deixar a Ayane respirar um pouquinho. Não, agora vamos para o Fernando ou para a doutora Carla. Sim. O desporto ajuda-nos a ser corajosos. Por acaso, O Fernando está com um aspecto, como é que se chama o sítio de treino? Qual é o nome? Parece que está ali no Dojan e quer... Fica um pouco mais à vontade, senão depois vai aqui começar a... O mais engraçado é que lá no Dojans nós ficamos muito relaxados. Muito relaxados. Porque é como se fosse a nossa segunda casa. Exato. Fica um pouco mais à vontade, Fernando. Lá nós sentamos no chão, então sentamos na cadeira. Bom, nas próximas edições vamos preparar um cenário adequado. Vai mesmo sentar, vai com vai tapete e tudo. chão. Exato. Mas sim, o desporto dá-nos mais confiança, porque lá temos alguns princípios, como o princípio de espírito indomável. Normalmente, se segues esse princípio espírito indomável, vais ter mais confiança para fazer qualquer coisa que seja, porque tens o tal espírito indomável que não se deixa ser domado facilmente com as coisas negativas, neste caso. Né? É possível que um praticante de desporto, por exemplo, um adolescente praticante de desporto que não seja muito ligado à disciplina de matemática, indo para a questão do ensino, e ele percebe que preciso desafiar esta
essa disciplina e só assim irei conseguir ultrapassar as dificuldades que tenho. O desporto ensina esta. Se ele consegue talvez jogar bem e ter a aprovação do treinador, talvez para passar a fazer os jogos oficiais, é possível também que isto traga esta vontade de vencer na escola e, por sua vez, ter a aprovação do professor. É muito possível, mas não é muito possível, bem possível, mas é norma como a definição do taekwondo diz, é o equilíbrio entre a mente e o corpo, né? Acredito que um atleta, quando está determinado para fazer algo, consegue. Então, se ele já tem esse equilíbrio, ele já consegue facilmente assimilar Em as tudo. coisas, sim, consegue facilmente assimilar aquilo que ele quer, porque ele já carrega consigo os princípios das artes marciais. Então, um dos princípios mais usados que é esse espírito indomável. Ele não vai ser domado por uma matéria fácil, ele vai fazer de tudo, porque ele sabe que ele é um praticante, ele tem um leão, entre aspas, dentro dele. Então, acredito que ele vai levar as coisas mais a sério por carregar consigo essa disciplina marcial. Doutora Carmen, já participou, já praticou variedades, modalidades desportivas. Podemos falar um pouco no geral. Vamos falar do futebol, do handebol, etc. Olhando um pouco para o futebol exatamente, há pais que dizem que entendem que o futebol em algum momento desencaminha os jovens, os adolescentes, porque lá aprendem coisas mais, aprendem a beber, aprendem talvez a desviar-se. É realidade ou acontece assim pequenas partes? Não acredito, não acredito que seja realidade. Talvez seja onde a criança e o jovem está a praticar o desporto, porque a parte de ser desviante tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso caráter, com o instrutor que está ali à frente de nós. Porque se nós tivermos um instrutor que não tem boa conduta, não tem exemplo, possivelmente aqueles atletas que estão aí atrás vão seguir igual a ele, vão fazer o mesmo que ele está aí a fazer. Então, o tempo em que eu estive no futebol, foi no futebol escolar, na Josina Machel, gostei muito. O nosso professor de futebol era uma pessoa de boa índole, ensinou-nos muito sobre princípios, então foi muito diferente do que eu aprendo no taekwondo, do que eu cresci a beber da ginástica, porque nós ali tínhamos que ter boa postura, boa conduta. Então, a disciplina extremamente forte, a disciplina da ginástica igual ao taekwondo, mas claro, o taekwondo é o desporto mais completo, a meu ver, daquilo que foi a minha experiência, por todos os cantos por onde eu passei. Então, no taekwondo eu encontro algo mais completo, a nível físico, a nível mental, a nível social. Então, acho que esse é mais completo para tudo isso. No futebol, talvez por causa da mídia, de como nós vemos os outros jogadores que estão lá fora, a boa vida deles, então nós acabamos fazendo igual cá, pensar que quando nós vamos treinar podemos beber, porque se vemos os futebolistas lá estrangeiros a beberem nas festas, nas farras, mas esquecemos que aquelas festas e farras eles fazem no período de pausa deles. Assim como nós também, quando estamos no nosso período de pausa, podemos fazer a vida à vontade, mais à vontade. Podemos ir, o Fernando pode curtir as noitadas. Mas parece que o Fernando não está a concordar, ele não está a aceitar isso. Há sempre disciplina, né? Por mais que estejamos no nosso período de pausa, o atleta é atleta. Há aquela disciplina sempre, né? Ok, mas podemos chegar até os nossos encarregados, podemos chegar até as nossas zonas recônditas e olharmos um pouco a realidade. Será que temos assistido àquilo que é a preocupação dos pais em ver os filhos bem encaminhados? Se talvez forem os pais levarem os filhos a praticarem desporto e a fazer este acompanhamento, porque uma coisa é ver o filho a jogar futebol e simplesmente deixar. Há necessidade do pai fazer este acompanhamento. Muito importante. Quem pôs-me no desporto foi a minha mãe ou o meu pai, não sei, eu tinha 4 anos, mas lembro-me deles levarem-me para o grupo desportivo
para ir lá fazer ginástica. E quando vim para Maputo, foram os meus tios, irmãos da minha mãe, que foram inscrever-me na ginástica. Mas eu senti muito falta dos meus pais de assistirem às minhas apresentações. Cada vez que eu tivesse uma apresentação, eu olhava para a plateia e eles não estavam, e aquilo doía-me um bocado, né? Por isso é que hoje eu nunca deixo meus filhos irem para alguma apresentação sem que eu esteja presente. Tenho de estar lá com eles, assistir. Tem alguma apresentação, eu tenho de estar lá. Quando eu digo filhos, não estou a falar só dos meus filhos de sangue. Os meus atletas, eu olho para eles como filhos. Mesmo na altura em que eu era mãe da seleção da cidade, para mim, Exato. cada um deles era um filho. E eu fazia questão de estar presente em todos os eventos que eles estavam lá a participar, porque é uma forma de nós transmitirmos a eles que estamos juntos, estamos aqui, vocês podem confiar em mim. Então acaba criando uma ligação entre mãe e filho, porque fazemos as mesmas coisas. E há pais que dizem que a criança, ou melhor, dão muito trabalho doméstico para que essa criança não tenha tempo. O certo é vai à escola, volta da escola, faz os trabalhos de casa. Quando esta criança, talvez por vontade, procura um espaço para poder treinar ou praticar algum desporto, o pai lhe tira esse espaço, volta para casa, porque no momento de fazer os trabalhos de casa, há um erro por parte dos pais nesse sentido. Sim. Mas cada pai, dentro da minha casa, da minha mãe, nós somos 6 irmãos, éramos 6, faleceu uma, 6 irmãos, mas cada um de nós teve a sua oportunidade. A minha irmã mais velha, infelizmente, não teve a oportunidade de praticar desporto, porque ela era a menina que cuidava da casa. Ela, com 8 anos, tinha de cozinhar para os irmãozinhos, tinha de dar-nos banho, tinha de fazer, então não tinha tempo de praticar desporto algum. Não teve toda a vida, ela cresceu a ser mana. Exato. Ao passo que a Carmen Zola, eu era olhada como a princesa da casa, porque já era uma das mais novas. Fui aqui logo de criança, puseram-me no desporto. Então cresci sempre ligada ao desporto e a praticar tudo. E enquanto elas estavam a carregar água, eu estava a correr para ir jogar. Então, acho que temos de saber equilibrar. Exato. Trabalhos de casa são importantes, sim. Não digo que a minha mãe não me exigia sim, mas eu sempre fugia para ir jogar, para ir treinar, para ir porque fazia parte dos jogos escolares, então todos os sábados. De manhã tinha de ir à catequese, sair a correr, ir para o jogo, voltar a almoçar, lavar a louça, limpar a casa rápido, porque às 14 tinha outro jogo, então tinha de ir para o outro jogo e tínhamos de fazer essa corrida toda. Ok. Ian, no estágio em que estás hoje, melhoraste muito, deixou de ser preguiçosa. Achas que os pais, os encarregados, deviam, ou melhor, devem pedir que os filhos pratiquem desporto? Com certeza. Tenho certeza que devem, porque o desporto ajuda muito a criança na disciplina e em muitas outras coisas, como tanto fisicamente quanto mentalmente. O taekwondo ou desporto qualquer ajuda. Eu, por exemplo, não faço só taekwondo. Também estou na seleção de futebol da minha escola. Joga futebol também? Sim. Interessante, interessante. E como é que olha, talvez, para alguns adolescentes que não têm esta vontade de praticar desporto? Porque percebemos hoje que a professora Carmen deu um exemplo de um adolescente que sentia-se melhor ao lado, melhor, com um celular na mão do que fazer outra coisa. Como é que vê isto? Bem, a maioria dos meus amigos fazem parte do taekwondo. Ok? Tenho colegas também que alguns não praticam, outros jogam futebol e tal. E, bem, é complicado, porque o que eu acho que agora as crianças de hoje em dia que não praticam desporto pensam mais em festas
e outras coisas. Eu acho que deviam praticar desporto, porque o desporto ajuda-te a estar ocupado. Não terás tempo de pensar em festas, em fazer o que não deves fazer. Ok. Ah, Fernando, professora Carmen, queremos uma sociedade livre dessas más práticas, dessas más influências. De que forma talvez podemos fazer perceber os jovens, fazer perceber os adolescentes que o desporto é a melhor coisa para estarmos livres destas situações que, de certa forma, têm contornos não agradáveis? Eu acho que uma das melhores formas de pôr a sociedade livre é começar o desporto quando criança, porque o desporto ajuda a regrar a pessoa, ajuda a lhe manter compromissos importantes, compromissos fora dos vícios. Um atleta de futebol, basquete, taekwondo, etc., como tema de desporto, acredito que não, se tem jogo amanhã ou tem um objetivo, ele pode ficar mesmo um mês fora das noites, fora do álcool, dos tabacos e tal. Então isso vai acabando a ajudar a pessoa a ter uma vida mais regrada e fazendo com que a sociedade tenha isso. Acredito que podemos começar desde criança a regrar as pessoas e terem esse costume, né, de fazer as coisas mais regradas e sair um bocadinho fora desse mundo em que nós estamos acostumados a ver. Mas olhando, professora Carmen, posso talvez fazer uma questão, uma outra questão aqui ao Fernando. Perce- Percebeu que há muito pouca prática, por exemplo, desta modalidade nas nossas zonas recônditas, nas nossas zonas periféricas. E é lá onde reside o maior problema. Pois, é verdade. Há muita pouca prática daquilo que é a arte marcial, esse taekwondo, WT. Pratica-se mais futebol porque é um desporto de fácil acesso. É só ter uma bola, não precisa de professor nenhum, cada um fica aí a chutar e acabou. Não precisa ter regra, é só pôr a bola no chão e estar aí a chutar. Enquanto que muitas das artes marciais precisam de um mentor à sua frente, que é para poder dirigir, que é para poder ensinar os princípios que já havíamos mencionados. Muito bem, professora Carmen, queria responder antes? Sim, quero continuar com a resposta. Vou nessa parte de futebol que é muito barato. Olha, só para nós, para podermos estar aqui, nem imagina quanto é para nós podermos vestir a roupa de taekwondo. Então, para levar para essa zona recôndita o taekwondo e dizer para o atleta que o pai mal trabalha, a mãe faz biscados para conseguir sustentar aquela família, que para ter essa roupa tem de pagar 3.000 meticais, ou para uma criança 1.700 ou 2.000 meticais, é complicado. Então é um desporto um bocado caro. O material que nós usamos para poder dar, trouxemos aqui os palestrões, né, para segurar, para ensinar a eles como bater, também é caro. Então para um instrutor que não tem condições de comprar aquilo e depois não ter retorno, fica puxado. Por conta disso, nós criamos um projeto, um estudante, um campeão, que estamos ainda a submeter às escolas esse projeto, que é mesmo para poder pôr o taekwondo nas escolas. Seria muito bom se conseguíssemos pôr nas escolas públicas, que é onde tem essas pessoas com menos possibilidades. Então, talvez mais adiante, quando já tivermos tudo legalizado, consigamos negociar com o governo para pormos o taekwondo nas escolas públicas. Por agora estamos a trabalhar com as escolas privadas, em que queremos que seja parte do currículo das escolas. Ok, muito bem. Professora Carmen, vou novamente colocar uma questão, mas esta não é diretamente minha, vem da produção. Meus colegas aqui alguns são pais e têm crianças e questionam, havendo, não diretamente com eles, mas havendo esta falta de condições por parte de alguns encarregados, olhando para aquilo que é a qualidade desta modalidade esportiva, como fazer para ter os filhos, os sobrinhos, as crianças nesta modalidade?
Acredito que cada academia, nós na nossa academia abrimos espaço, temos lá conosco alguns atletas que são bolseiros. Infelizmente não temos espaço para dizer que quem não tem condições venha treinar conosco, porque nós também precisamos, pagamos o espaço onde nós damos treinos, então não temos como dizer que quem não tem condições vai. Mas existe um projeto que é a Força Jovem Universal, da Igreja Universal, onde dão taekwondo for free. É Muito só bem. dirigirem-se à Igreja Universal e dizerem que querem treinar taekwondo de graça. É Muito lá. bem, a professora Carmen, nunca houve, por exemplo, uma direção ou uma iniciativa que talvez ocupassem alguns finais de semana numas zonas, talvez para despertar estes adolescentes que não têm esta vontade, ou melhor, nunca interessaram-se em praticar esta modalidade, talvez escolhe-se uma zona onde sabe-se que há muita criança e 2 ou 3 vezes por mês ou a cada, ou vamos lá, dependendo daquilo que é o vosso calendário, faz-se lá estas práticas e talvez desperta-se ali esta vontade, esta curiosidade por parte das crianças jogando mesmo para aquilo que é a qualidade desta modalidade, sem querer tirar mérito das outras modalidades. Bem, isso quer Fernando, dizer fazer Fernando, demonstrações. Exato, exato. Me refiro à questão disso, às demonstrações. Porque o Fernando, sabes, Fernando, eu acho, imagino que há muita criança, há muito jovem lá na tua zona que talvez tenha esta vontade e sim, professora, Sim, pode ajudar. Falando exatamente de mim, por minha zona ter muita criança sem condições, eu, por acaso, eu acordo muito cedo, abro espaço para eles virem treinar comigo, eu costumo dar aulas a eles naquela hora das 6, às 7, então eu só obrigo eles para, tá bem, então varram um quintal aqui, limpem a zona X, façam isso, então eles já ficam motivados para treinar, né? Mas eu é que abro esse espaço para eles. Outros podem não ter tempo, mas E percebes que eles, o comportamento deles mudou? muda muito por saberem que eu também É o que a gente estou ali precisa. na zona. Eles Esta é que é a minha preocupação. muda E a muito. dedicação desses meninos que treinam lá em casa do Fernando é incrível, admirante. Eu, quando vi aqueles meninos, eu fiquei parva. Como? Essas são crianças, são jovens que treinam sem condições que nós damos, né? Numa academia, mas fazem perfeitamente os movimentos todos, têm mais garra, conseguem chegar mais cedo que os outros quando nós marcamos eventos. Exato. Estão ali, são pontuais, estão sempre muito bem aprumados, E limpos. essa disciplina que trazem nos treinos é levada para casa. E levada para casa e eles acabam tendo esse espírito de entreajuda. Se eles sabem que alguém está a ajudar-me, então passam a palavra. Também vão ajudar outra pessoa. E tu vês que tem esse comportamento e é de louvar. Aprendeste a ter esse espírito de equipa a partir do momento que começaste a praticar desporto. Taekwondo, todos os taekwondo somos uma família. E a família ajuda uma a outra. Então, tive que aprender a trabalhar em equipa com os meus colegas. Porque se não for... E o respeito, como é que conseguiste adquirir? Porque acho que uma menina, alguém que se calhar cresceu com essas dificuldades de ser proativa, de fazer as coisas, em algum momento pode ter achado que, ou acha que quando a mãe ensina uma coisa está a castigar. E esta talvez fala de respeito. Não. Eu era eu e minha mãe. Meu irmão também. Então, também tenho o meu segundo pai que sempre estava ali a ajudar-me. Ele trabalhava comigo, ele e a minha mãe trabalhavam comigo, porque eu era uma menina que não respeitava ninguém.
E Tens que falar tudo. Tens que falar Bem, tudo. Ok. deixava muito de Pode castigo. explicar ao cliente essa parte. E muitas vezes eu pensava, minha mãe não gosta de mim, pai não gosta de mim, porque deixava-me o tempo todo de castigo. Eu não sabia que o problema era eu. Então, minha mãe procurava muitos meios para ajudar-me e eu reconheço o esforço dela. Entrei no taekwondo, lá exigiam muito respeito. Era tipo, se não respeita, também fica de castigo, igual a casa. Se não respeita, fica de castigo. E eu não gostava dos castigos lá porque eram muito puxados. Então tive que aprender a respeitar. Quer dizer, eu já tinha respeito, né? Porque a mãe ajudava, já tinha começado a respeitar, mas o taekwondo foi ajudando mais a ter mais respeito. Ok. E te sentes hoje uma menina pronta para encarar os desafios? Bem, sinto-me, sim, mas vou ter que admitir que ainda há muitas coisas para que trabalhar, mas sinto-me, sim, pronta para encarar os desafios. E entendes que os pais encarregados de educação deviam encaminhar seus filhos para qualquer desporto que, se calhar, esta criança mostre talvez a habilidade ou vontade de aprender. Sim, Doutora Carmen, é importante que os pais analisem qual é o tipo de desporto que o filho gosta. Eu seria tendenciosa a falar disso, mas Ok. é importante. Vou dar analogia. Nunca deixei meu filho, quando era criança, jogar. Ele era viciado em PlayStation, mas eu nunca deixei ele fazer aqueles jogos de guerra, de arma que tinha muito sangue, porque para mim aquilo parecia que ia viciar a mente dele. Achar que aquilo é normal, matar alguém é normal. Então queria jogar jogos de estratégia, boa, faça. Mas se era de muita violência, eu já ficava assim meio para trás. Não, não, não. Ele só começou a jogar esses jogos de Free Fire e companhia depois de ficar um adolescente quase entrar para a juventude. Mas no taekwondo, se eu falasse do boxe, os pais se ouvem falar do boxe, parece ser uma coisa super agressiva. Não que não seja, mas também não estou a dizer que seja. Mas quando é praticado como desporto, tem regras. Então a forma da agressão aqueles meninos que vão praticar taekwondo, quando eu fui convidada para entrar para o taekwondo, a primeira coisa que fiz foi, oi, não, taekwondo não. Isso eu tinha 15 anos. Eu estava no karatê, no Joshimon. Estava num campeonato lá e o meu mestre viu-me a combater e gostou da minha prestação, veio me convidar para eu entrar para o taekwondo. Eu, não, taekwondo, isso é coisa de muluenes, isso é coisa de ladrões. Ele, tá bem, vem à minha academia para vir conhecer. Então foi aí que eu vi o outro lado do taekwondo, não aquele que a rua mostrava. Que eu fui para um dojan e vi a disciplina do taekwondo que tinha lá, o respeito que havia lá e a arte do próprio taekwondo. E eu vi, ok, eu andei enganada esse tempo todo. Afinal, taekwondo não é aquela agressão toda que vejo e nem é aquela coisa de ladrões, porque até nem vi ninguém que se parecesse com um ladrão lá dentro. Então, se o pai for a ver de fora a modalidade para querer escolher para o seu filho, pode se enganar. Ok. Pode ir na mesma ilusão que eu fui. Então é preciso aproximar-se da academia que dá aquela modalidade para ver de perto e saber se vale a pena pôr o meu filho a praticar. E não só, não podemos escolher como pais, escolher só uma modalidade que vale a pena ou não vale a pena. Também temos de olhar para o nosso filho e saber se vai de encontro com as habilidades deste menino ou não. Porque eu posso pegar um menino que não tem... Há crianças que não estão para artes marciais. Há crianças que tu olhas e vês que esta aqui é mais para coisas mais fixas, que tem de fazer um
ténis, que trabalham melhores com as mãos, ou qualquer outra atletismo, que são muito rápidas na corrida e pronto. Ok? É importante olhar primeiro para o filho e ver para onde este vai, para onde melhor se enquadra esta criança e depois ir lá pôr. Isto significa que os pais devem ter uma dupla atenção ou tripla atenção, ou melhor, maior atenção naquilo que são os equilíbrios dos filhos. Sim, porque nem toda criança consegue fazer. Muitas crianças, eu já recebi uma menina, são 2 irmãos da mesma casa. O menino amou taekwondo, não conseguia ficar sem treinar. Toda hora ia chatear o pai, eu quero ir para a tia Carmen, porque quero ir treinar. A irmã detestava, ela chegava no taekwondo e punha-se a chorar porque achava que aquilo era maldade. Ensinar a bater, ela não está a bater outra pessoa, está a bater palestrão, está a bater um alvo. Mas para ela chorava, não queria. Então, para aqueles casos, podemos deixar ela assistir mais vezes e quem sabe um dia entra naquilo, ou escolher aquilo que é a parte dela. E depois o pai acabou descobrindo que ela tinha vocação para dança. Então, está a fazer dança até hoje. E era aquilo que ela queria fazer. Então, é preciso deixar o espaço para a criança também mostrar onde é que ela se sente melhor para fazer. Mas é importante que se ponha as crianças a praticarem desporto. Muito importante. Para poderem caminhar, para poder dar saúde, para poder dar direção aos nossos filhos. E, claro, se precisarem de nós estamos aqui para podermos dar essa direção aos vossos filhos. Muito bem. Fernando, sabemos nós que há muita gente que pratica o desporto, mas nem todas, nem todos, mesmo para a questão dos adolescentes e jovens, nem todos talvez têm este comportamento que o desporto em si já traz, este bom comportamento. Talvez o que é que pode estar a falhar? Pois, é verdade, há muito jovem que pratica desporto, mas sai por aí sujando o bom nome que tem as artes marciais. Acredito que algum tipo de comportamento também tem que ser limado em casa. É impossível nós de fora fazermos todo o trabalho. Pode estar a falhar nas amizades, pode estar a falhar talvez em casa. É uma pergunta muito difícil de dizer, porque em casa pode ter uma ótima disciplina no treino também, mas após o treino ficar um bocadinho puxado, saber com quem ele anda, ou o que ele mais assiste no celular, o que está na mente dele, é um bocadinho difícil, mas aquele que é praticante mesmo da modalidade, são poucos, aqueles que têm um mestre exemplar, são poucos que se desviam para essas condutas marginais, são poucos mesmo que fazem isso. Ok? E talvez de que forma podemos trazer esta prática para as pessoas que acham que praticar desporto é perca de tempo? Porque existem adolescentes que acham que praticar desporto é perca de tempo. A diversão está em outras coisas fora do desporto. Eu acho que deviam experimentar, e pela definição também do desporto, esse taekwondo WT, que é o equilíbrio entre a mente e o corpo, deviam experimentar e iam perceber que existe esse equilíbrio de outra diversão fora daquilo que eles estão a pensar. Mas primeiro deviam experimentar e beber de lá alguns princípios que nós temos nas artes marciais. Ok. Ayano, quais são os princípios, o que é que tu mais gostas nessa modalidade esportiva? E sei que também que pratica futebol. O que é que tu mais gostas? Futebol, o taekwondo, e nessa modalidade que pratica, qual é a parte que tu mais gostas? Porque sei que há muita diversidade. Gosto, para fazer, eu não sei qual, eu gosto mais de taekwondo, né? Porque a partir do momento que eu comecei a praticar taekwondo virou minha vida. Cresci a jogar futebol com meu irmão, meus primos, porque eu via eles a fazerem, eu achava incrível, então quis tentar também. Mas o que eu mais gosto mesmo é o taekwondo. Ok? No taekwondo, qual é
a parte da disciplina que tu mais gostas? Que te ajuda a ser uma menina melhor? Bem, ei, eu acho que eu gosto no taekwondo, o que eu mais gosto é tudo mesmo. É tudo. Tudo que está no taekwondo eu gosto. Ok, ok. A professora Carmen, qual é o método que tem se aplicado melhor para trazer, para reabilitar estes jovens? Acredito que a academia tem recebido também jovens, alguns que foram ou são dependentes de algumas substâncias psicotrópicas, falam do consumo de drogas, etc. A academia tem recebido este tipo de jovens e pode-se dizer hoje que esses jovens são pessoas melhores. Sim, tudo depende da vontade do atleta que junta-se a isso, porque nada vai acontecer se o atleta não quiser ajuda, se não quiser melhorar. Nós já assim recebemos atletas que fumam, que podem até fumar outro tipo de droga. Sabem que é muito difícil largar um vício, mas com a prática constante do desporto nós conseguimos fazer isso. Temos de estar lá, mais atentos. Como disse a Yaina, que taekwondo é uma família. Se nós estamos um para o outro e a pessoa é aberta e mostra que eu tenho esse problema e eu preciso de resolver esse problema, nós vamos trabalhar com a pessoa, mostrando qual é o caminho certo para ele seguir. Olhando para estes que têm vício de tabaco, têm vícios de tabaco ou de álcool, ocupando o atleta a praticar desporto, mostrando que aquilo é divertido e qual é a importância dele estar ali por completo, sem o consumo de álcool, porque se eu consumo álcool, eu tenho um campeonato, ok? Não vamos proibir aquele atleta de ir lá combater, mas ele há de ver-se qual vai ser a prestação dele por causa do que ele faz. Está sem resistência. E se ele experimentar ficar em jejum para depois ir combater, qual vai ser a sua prestação? Pois cabe a ele escolher como é que ele quer seguir. Exato. Para o caso dos meninos mais novos, que não são com essas dependências de álcool e tabacos, que é mesmo por causa de mau comportamento, que tal se a partir de hoje começares a agir assim, um período probatório, vamos dar uma semana. Na verdade, o hábito faz-se pela repetição. Então, se conseguimos ter um comportamento durante 21 dias, aquilo já fica dentro de nós. Se nós vamos 21 dias para a academia, então nós já vamos ficar dependentes da academia, já vamos gostar de ir para lá, já vai fazer parte da nossa rotina. Então, se todos os dias ele é um menino que não gosta de estudar e eu faço um pacto, precisamos trabalhar pai e instrutor. Eu faço um pacto com ele. Todos os dias tu fazes o TPC e vens mostrar-me. Então, se tu mostrares, tens direito a isto, a esta regalia aqui na academia, né? Ou posso pagar-te a próxima competição, eu é que vou fazer a tua inscrição. Damos essas aberturas e nós vamos ver esse atleta a mudar, a fazer o TPC, porque quero mostrar para a instrutora que eu fiz meu TPC. Chega ao final do mês, quero mostrar as provas à instrutora para ela poder, porque eu vou ganhar essa regalia, ou porque eu vou ficar na fila da frente. Cultiva-se também a questão das boas notas, a criança aprender a aplicar-se na escola. Sim, essa é uma condição muito importante. E até porque a Yane deu no início o exemplo dela que deixou de ir para um campeonato de Outskirts 5, região 5, estava aí muito a tirar grande. zeros, 1, 2, 3. Tinha notas muito número baixas e a celular. federação fez o X. Ok. Acho que dias para ir, 3, 4 dias antes da viagem, mandaram a informação que a Yane não podia ir porque tinha notas baixas, fraco desempenho escolar. Custou. Até para mim, como mãe, ver a minha filha passar por aquela situação. Mas eu olhei para aquilo como uma oportunidade dela mudar. Exato. Aí seria, essa foi a chave, o clique. Filha, queres de verdade taekwondo? Sim. Então já viste que precisas de escola,
para cresceres no taekwondo. Porque se tu não levar a escola para frente, tu vais manter-te aqui apenas a nível interno. Mas se tu queres crescer, então leva a escola. Até porque que a Secretaria do Estado de Desporto também já pôs essa regra, que para levar atletas para fora, precisamos de ver Desempenho escolar. o desempenho escolar. Exato. Fernando, em jeito de últimas considerações, façam um convite, é jovem, façam um convite aos jovens que talvez não tenham esta vontade de praticar desporto, mas pretendem ser pessoas melhores. Já têm outras práticas, mas talvez lhes falta a questão do desporto, para se tornarem pessoas com mais habilidades, pessoas um pouco mais proativas, com aqueles todos os pontos que o taekwondo oferece e o desporto no geral oferece. Vou mais me focar no taekwondo, talvez fazer um convite a eles para vir à academia, que é para poderem conhecer Fernando. a disciplina marcial. Fernando, sim. Não, fica à vontade. Qual é a academia, Fernando? Ainda não fui. Talvez quando lhe perguntar qual é a academia que poderei dizer. Faça o convite. Convida os jovens que queiram praticar esta modalidade esportiva e também outro tipo de modalidade. Faça o convite para que estes jovens cheguem até a vossa academia e, sei lá, outros lugares para poderem praticar desporto e se tornarem pessoas melhores. Primeiramente, queria dizer aos jovens para levarem o desporto mais a sério, levarem como uma coisa profissional, aí podia lhes tornar uma pessoa ou uma coisa melhor, porque quando tu metes o desporto de um lado profissional na tua vida, deixas do lado algum certo tipo de comportamento, como já havia falado antes, algum certo tipo de vício que não vão coadunar com aquilo que diz respeito a um atleta marcial ou atleta de futebol, porque o atleta de futebol também compete, então se ele bebe muito, passa pernoita muito, vai ficar difícil ter aquela capacidade de resistir, a resistência. Então, acredito que o primeiro ponto é tomar as coisas com seriedade. Exato. E depois, levando para o lado do taekwondo, é aprender mais a disciplina marcial. E neste caso, podem vir começar a fazer aulas experimentais até um determinado tempo na nossa academia, que essa parte a Carmen conhece bem, acredito que ela vai falar. Conhece bem as direções, com vírgula e tudo. Tudo bem. A Yane, de sua vez, convida aos adolescentes, aos jovens que entendem, melhor, que querem praticar o desporto, mas têm esta preguiça. Diga-os que eras uma menina preguiçosa, não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de fazer os trabalhos de casa, mas hoje, graças ao desporto, te tornaste uma menina melhor. Faça este convite para os seus colegas de escola, os seus vizinhos e os adolescentes que nos assistem neste momento. Bem, eu quero convidar a todos os adolescentes que são como eu era para experimentar o taekwondo. Eu não sei explicar como é que eu me sinto estando no taekwondo, porque é um sentimento, só sei que é um sentimento muito incrível. No início parece ser chato, então muitos podem querer desistir no início, mas eu aconselho que experimentem por alguns meses e depois podem dizer se gostam, se não gostam, mas eu creio que vão gostar, né? Porque é um desporto muito, muito bom. E, por último, também podes pedir para os pais encarregados de educação a deixar os filhos praticarem desporto. Pode Sim, fazer pais. O taekwondo não é um desporto violento. Não é o que muitos pais pensam, porque eu conheço um caso da pedagógica da minha escola, que ela contou-me que ela no início pensava que o desporto, essas artes marciais, eram algo que iam desviar o seu filho.
ela tinha medo de pôr o filho no desporto, tipo artes marciais, porque pensou que o filho ia começar a querer bater todo mundo e tal. Mas, muito pelo contrário, o desporto ajuda-te a controlar esses nervos. Então, os pais podem estar despreocupados porque os filhos não vão querer estar aí a bater todo mundo. Ok. Muito bem, a professora Carmen, a vez de fazer o convite geral para os pais encarregados de educação, para os adolescentes, para os jovens, para toda a comunidade que pretende fazer desporto, alguns por falta de condição, de condições, alguns porque não têm alguém para os motivar, alguns porque acham que praticar desporto é perca de tempo. O que é que pode-se dizer para todos? Praticar desporto nunca foi perca de tempo, muito pelo contrário, é ganho de tempo mesmo. Eu convido a si, criança, adolescente, jovem, adulto e até idoso, a juntar-se à nossa família na Arena FC, que é a nossa academia, que está na 24 de julho, no ginásio do Instituto Industrial 1º de Maio. Nós vamos dar-vos aqueles que são os princípios de taekwondo, direção para a vossa vida. Vamos dar postura, vamos dar mais saúde para todos vocês. E tenho um recado especial para todos os empreendedores, para empresários e tudo mais. Muitos adolescentes, como a Yaina, muitos jovens, como o Fernando, têm perdido oportunidade incrível. O Fernando não vai para o campeonato mundial agora, porque não tem patrocínio. Então, é importante que as empresas moçambicanas patrocinem a esses nossos atletas que estão aqui a deixar de viver uma vida má, a viver uma vida reta, a fazer, a alavancar o nome do nosso país. Patrocinem a cada um deles, por favor. Estejam ali. Existem vantagens para empresas que queiram patrocinar o desporto. Temos a lei do desporto que mostra essas vantagens, então, se precisarem de saber mais sobre isso, por favor, entrem em contato comigo. Tem autorização de passar o contato? O meu número é 8485653880. Pode repetir mais uma vez? 8485653880. Muito obrigado, Ayane, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, professora Carmen. Talvez um minuto. Sim. Só para esclarecer Pode. A Yaina está aqui com minha filha, mas neste momento ela não é atleta da minha academia, porque nós achamos melhor mandar-lhe para longe da mãe, para ver se vai ganhar mais com isso. Ela agora faz parte da Associação da Matola e está a trabalhar com um outro mestre na Matola, que é para vermos se os resultados vão ser melhores ainda. E vai evitar a questão dos mimos, nada de mimos, não é? Exato. Porque como mãe acaba vendo esse duplo papel e a pessoa não sabe se está a respeitar-me como mãe ou como instrutora. Então, só para que o mestre fique descansado, não estamos a fazer a publicidade da Yaina como atleta da Arena, apenas estamos a convidar a todos os telespectadores para juntarem-se à família FC. Exato. Obrigado à academia. Qual é o nome da academia mesmo? Arena FC. Arena FC. Obrigado por estarem, por terem estado aqui conosco hoje para falar desta situação que muitos pais não têm levado a sério. A prática do desporto, acreditamos nós, e estudos dizem isso, que melhoram sim o comportamento, as habilidades, a vontade de ser uma pessoa melhor aumenta para os adolescentes, para os jovens, para a comunidade no geral. Assim, caro telespectador, gratos pela atenção dispensada. Temos com promessas de voltar numa próxima oportunidade, melhor próxima sexta-feira, à mesma hora. Continue ligado a nós. Tchau. Até a próxima.